Shalom Ubrachá. Nossa parashá nos conta que Yaakov mandou anjos para o seu irmão, para o Esav. E o Rabi Uda no Zohar, muitos mefarshim, eles tentam explicar que anjos são esses. E cada um dá uma opinião. O Yaakov na ida ele viu anjos, então na volta ele se encontrou com eles de novo e mandou eles. Outros dão outras opiniões. Mas tem a opinião do Rabi Uda no Zohar. O Rabi Uda diz assim: os dois anjos mais próximos a nós são o nosso Yetzer HaTov e o nosso Yetzer Hara, a nossa boa inclinação e a nossa má inclinação. Os mefarshim dizem que nossa boa inclinação e nossa má inclinação, elas são forças das nossas almas. Nós temos uma alma animal e uma alma divina. E quando eu falo, eu sou assim, você tem que me aceitar como eu sou, quem que está falando? É alma animal ou alma divina? Então é melhor eu falar: olha, desculpa, eu vou mudar para melhor, não precisa me aceitar como eu sou, porque talvez eu também não tenha que me aceitar como eu sou, que eu sou a alma divina e quem está falando isso é a alma animal. Então temos duas inclinações diferentes, duas opiniões dentro de nós próprios. E todos concordam, todos os sábios concordam que essas, o Yetzer HaTov, a boa inclinação, e o Yetzer Hara, a má inclinação, são forças da alma. Temos uma alma animal, que ela se expressa por meio de uma má inclinação, vamos dizer Yetzer Hara, e uma alma divina que ela se expressa por meio de uma boa inclinação, Yetzer HaTov. Mas um grande cabalista da Itália, na Idade Média, quando ele analisou esse Zohar e analisou que realmente, de acordo com a maioria das opiniões, Yetzer HaTov e Yetzer Hara são expressões da alma, ele falou o seguinte: vamos pegar como princípio que tudo que tem no mundo, Deus colocou um anjo responsável por isso. Então, o nosso Yetzer Hara, a nossa vontade de fazer o mal, ela é uma vontade interna. Então Deus coloca um anjo responsável por isso, para dar uma força para isso. Na hora que a pessoa quer fazer o mal, Deus me livre, ele consegue por causa desse anjo. E quanto mais a nossa força para fazer o bem, o nosso Yetzer HaTov, Hashem colocou um anjo responsável por isso, assim para nos dar força em relação a isso. É um anjo que ele foi nomeado para essa função. Então quando a gente quer fazer uma coisa boa, esse anjo ele já vai na nossa frente para fazer a coisa boa acontecer. Então daqui dá para entender o Rabi Uda no Zohar, que o Rabi Uda diz que anjos Yaakov poderia ter mandado. Somente esses dois que são os mais próximos a ele. Tem outras opiniões, que aqueles anjos que ele viu na ida, ele mandou na volta. Tem várias opiniões, mas a do Rabi Uda é simples. Todo mundo tem dois anjos. Um anjo do bem do seu lado direito, um anjo do bem do mal do seu lado esquerdo. Esse anjo do bem, ele é responsável. Quando nós queremos fazer uma coisa boa, ele dá uma força para essa coisa boa acontecer. E o anjo do mal dá uma força para a coisa ruim acontecer. Mas a gente tem a capacidade de dominar também esse anjo do mal, dominando a nossa má inclinação. E Yaakov, ele estava nesse nível, ele mandou esses dois anjos para Esav, para mostrar para Esav, para falar para ele: você está vendo? Eu dominei o meu lado mal a tal ponto que o meu lado mal agora, ele está a meu favor. Então, olha que eu sou um cara legal, não vem me assassinar, olha, eu sou uma pessoa boa. Vamos dizer que essa é a primeira explicação para a coisa. Os anjos voltaram e falaram: olha, a gente tentou explicar para ele, mas o efeito foi contrário. Até agora ele não estava pensando em você, agora ele se lembrou de você e ele já recrutou os 40 oficiais dele, os 40 generais e não sei como chama lá, os comandantes, e ele está vindo agora para te assassinar. Então nessa hora, Yaakov se preparou para três coisas. Ele se preparou para rezar, dividiu o povo em dois acampamentos caso tivesse uma guerra.
enquanto um acampamento lutaria contra Esav, o outro fugiria, e se preparou para mandar os presentes para Esav, para ver se ele consegue amolecer o coração de pedra do Esav por meio desses presentes. Então, qual é o assunto dos presentes? Uma pessoa cruel, ele não dá nada para ninguém, ele é ruim, ele quer que todo mundo não tenha nada. Então, na hora que ele recebe um presente, isso para ele é um contraste, que como pode ser, o outro é bom, não é como ele não daria um presente para ninguém, agora ele está recebendo. Então isso quebraria um pouco aquela dureza dele. O fato de Yaakov ter dividido o povo em 2 acampamentos também vai contra a natureza do Esav. O Esav, ele vinha com os 400 homens, ele não vinha com 200, porque a natureza do mal é ou tudo ou nada. Ou eu ganho tudo, ou se eu perder, eu perco tudo. Não quero ficar com metade. E o Yaakov não. Ele está mostrando para Esav, olha, a natureza do bem é pouco a pouco. Quer dizer, tem uma etapa, depois outra etapa. Então, e outra coisa, o que está por trás dos bastidores desse assunto aqui, o principal lá, não foi nem os presentes, nem o fato de Yaakov ter se preparado para a guerra de uma maneira que mostrou para Esav que esse mundo não é o tudo ou nada, mas o fato de Yaakov ter rezado. A tefilá do Yaakov fez com que os presentes dessem certo. Ou seja, a reza é o principal. Yaakov mandou presentes? Mandou. Mas sem a reza, os presentes dariam um efeito contrário. Da mesma maneira que na hora que ele mandou os anjos, esses anjos deram efeito contrário. Falaram para ele, olha, até agora ele não estava pensando em você, agora ele se lembrou que você existe para te assassinar. Agora, dessa mesma maneira, o presente poderia dar um efeito contrário. E Esav poderia dizer, ele está querendo me subornar, agora que eu vou mostrar para ele. Quer dizer, ele acha que me compra com dinheiro, ele acha que eu estou à venda. Então, para o presente dar certo, teria que, em primeiro lugar, a reza dar certo. Se tivesse que ter uma guerra para a guerra dar certo, em primeiro lugar a reza teria que dar certo. Quer dizer, a reza é a alma do esforço que a gente faz para que a coisa dê certo. Uma pessoa normal rezaria como? Pessoa normal, por natureza, ele se sente ameaçado, ele quer que o outro morra. Ele vai falar, vai rezar, vai falar, Hashem, faz um milagre para o Esav ter um infarto, e ele com os 400 oficiais dele, e ele não chegar até mim, quer dizer, morrer no meio do caminho, não sei, caiu uma chuva lá, um raio na cabeça de cada um. E se o primeiro raio não der conta, mais um raio na cabeça de cada um, até não sobrar ninguém lá. Isso é uma pessoa normal, é a natureza humana. Mas o lado da Kedushá, o nosso Yetzer Hatov, vamos dizer assim, a gente tem que rezar como Yaakov. Como Yaakov rezou, Yaakov pediu para Hashem, Atzileni na, me salva por favor, miad achi miad Esav. Ele não pediu para Hashem matar o Esav, ele não pediu para Hashem prejudicar o Esav, ele pediu para Hashem salvar ele. Quer dizer, a nossa reza não tem que dar ideia para Hashem o que fazer com o nosso inimigo. O que fazer com o nosso inimigo já tem o Samech Mem lá, o anjo do mal. Esse é o trabalho dele. O que fazer para as pessoas ruins, já tem anjos lá fazendo contabilidade do que vai receber cada pessoa ruim. A nossa função no mundo é fazer o bem. A nossa reza, ela tem que ser especificamente uma reza para o lado bom. Ou seja, você está com problema, reza para Hashem, pede para Hashem te tirar do problema. Dá ideias para Hashem de como te tirar do problema, isso já não é função sua. Ele já sabe muito bem como te tirar do problema. Se Hashem quisesse que o Esav morresse, e para resolver o problema do Yaakov, Hashem poderia fazer isso, sem perguntar para Yaakov, sem que Yaakov desse essa ideia para ele. Então Yaakov, como tzadik que ele é, ele pediu para Hashem, Atzileni na, me salva por favor, miad achi, do meu irmão, miad Esav, do Esav. E
ele não pediu para fazer nada para Esav. Ou seja, não é a nossa função no mundo de determinar para Hashem o que Hashem vai fazer com as coisas ruins. Hashem sabe que o mal é mal, mas por outro lado também, cada coisa ruim tem um lado bom. E de vez em quando, esse lado bom, sem ele, é como se estivesse faltando para a pessoa um braço. Por isso que Yaakov, a princípio, ele mandou, de acordo com o Rabi Yehuda no Zohar, ele mandou esses dois anjos. Mandou o anjo ruim, o que estava subjugado, o anjo bom, no caso dele. O anjo ruim que estava a favor do bem, por ter sido dominado, assim dizer, pelas boas ações do Yaakov, que Yaakov se comportou bem a tal ponto do anjo mau entrar nessa onda também e começar a se comportar bem. Então o Yaakov estava dizendo para Esav, olha, o seu lado mal também pode ser usado para o bem. Quer dizer, você é 99% mal, 1% bom, esse 1% bom pode ficar o principal, e o 99% mal pode estar abaixo do 1% bom. Então, aqui na hora que Yaakov pediu para Hashem, me salva do meu irmão do Esav, ele está dizendo mais ou menos isso. Ele está falando, Hashem, o que você vai fazer com o Esav? Se o Esav vai fazer tshuva, ele vai voltar para o bom caminho, como tinha acontecido com Ismael. Isso, com certeza, vai ser uma coisa muito boa. Mas o meu problema no momento não é o que o Esav vai fazer depois. Se daqui a 50 anos o Esav voltar para o bom caminho, não vai me resolver o problema agora. Agora ele vai me assassinar. Se ele vai fazer chuva depois dele ter me assassinado, para mim não adianta. Então a nossa reza, ela tem que ser o que eu preciso agora. Eu preciso agora que o Esav não me mate e não mate minhas esposas e meus filhos. Então ele diz, me salva por favor, me Esav, do meu irmão de Esav, para que ele não venha e não mate as mulheres e as crianças. Assim tem que ser a reza. Eu tenho que pedir o que eu preciso. Eu não tenho que entrar lá no parlamento do Tribunal Divino para dar opiniões o que tem que fazer com a pessoa ruim. O que tem que fazer com a pessoa ruim não é a minha categoria nesse mundo. A minha categoria é Yaakov, é povo escolhido, povo de Israel. Yaakov foi chamado de Israel. A nossa categoria é, eu estou com um problema, eu peço para Hashem me tirar do problema. Não dou para Hashem ideias de como me tirar do problema. Hashem sabe sozinho como me tirar do problema. No caso de Yaakov, ele falou, me salva do meu irmão do Esav. Hashem fez os presentes que Yaakov mandou para Esav darem certo, e o Esav ficou comovido, e o coração dele amoleceu naquela hora, e ele não assassinou Yaakov. Para o Yaakov, está aqui, rezei e foi atendido. Quer dizer, o que vai ser com Esav? Aí vem o profeta Obadiel, ele era do Esav. O profeta Obadiel é exceção de regra, porque a regra é que a profecia só recai sobre um profeta judeu na terra de Israel. E o profeta Obadiel, ele tinha se convertido ao judaísmo, ele não estava nessa categoria de ter pai e mãe judeus, mesmo que ele estava na terra de Israel, então ele era exceção de regra em matéria de profecia. E por que Hashem fez do profeta Obadiel essa exceção de regra em matéria de profecia? Porque tudo bem, bom dia, como está, senhor? Você também, tudo de bom? Porque todos os profetas, que eles, como a gente vai ver mais na frente na nossa parashá, que o anjo do Esav, ele feriu a perna do Yaakov. Então todos os profetas judeus que tentaram profetizar contra Esav, eles desmaiaram antes de falar essa profecia. E se o profeta não incorpora a profecia, não traz a profecia para o mundo,
Não adianta relatar uma coisa, o profeta tem que trazer essa profecia para dentro dele e dele repassar para o mundo. Se o profeta não faz isso, a profecia não desce para o mundo material. Ela fica como estudo, ela fica no livro, fica na teoria. E um profeta judeu não conseguiu incorporar essa profecia por causa do anjo de Esav. Somente alguém do próprio Esav, do próprio Edom, como o profeta Ovadiah, ou Abadias da Torá, ele conseguiu incorporar a profecia da destruição do Esav. Então, Hashem quis fazer dessa maneira. Hashem não quis que o Esav falecesse naquela época. Ainda a gente teria que passar por um Galut Edom, por um exílio no meio do Esav ainda. Então, a nossa categoria no mundo não é pedir castigo para ninguém. Castigo para pessoas, assim, quem tem que ficar vivo, quem tem que ficar morto, quem tem que ficar doente, quem tem que ficar pobre, tudo isso os anjos lá no tribunal divino estão discutindo entre eles. A nossa categoria é o que importa para mim. Eu preciso que Hashem me salve. Como Hashem vai fazer isso? Se Hashem vai fazer o outro morrer, o outro ficar pobre, o outro ficar doente, isso não tem nada a ver comigo. Eu não quero que lá em cima depois vão me falar que o outro ficou doente, ou ficou pobre, ou morreu por causa de mim, porque aí eu vou sofrer por causa disso, eu vou receber um castigo por isso. Então, a nossa categoria é: Hashem, estou com um problema, me tira desse problema. Como você vai me tirar? Você já sabe melhor do que eu. Entre eu e você, quem tem as melhores ideias é você. Com certeza você tem mais criatividade do que eu para saber como me tirar do meu próprio problema. Então eu deixo isso na sua mão. Você decide como me tirar do problema, mas o que eu estou pedindo, me tira do problema. Me salva do meu irmão, do Esav. Detalhadamente. Daqui a gente aprende como rezar. A reza também, ela tem o detalhe que eu não posso chegar direto e falar assim, me dá. Isso é característica da Sitra Achra, do outro lado. Como a gente viu, eu não posso chegar para a gente e falar, olha, mata o Esav para que eu automaticamente me salve dele. Também não posso chegar para a gente direto, me dá, porque isso também não é característica do lado bom, é característica do lado ruim, que a pessoa só quer. Então, a Tefilá a gente aprende de Yaakov. Em primeiro lugar, você chega para Hashem e fala, Hashem, você é tão bom, você me prometeu que você vai me fazer somente o bem, tipo assim, falou um monte de coisas boas para Hashem, e depois falou, agora o problema é o seguinte, estou precisando de um favor, me salva do meu irmão, do meu Esav, do Esav. Por que precisa disso? Para que ele não venha, não mate as mulheres e as crianças. Especificar exatamente o que você quer. E a gente vai continuar com esse assunto da reza, mas o principal, em resumo, hoje é isso. A gente nunca deve rezar para que Hashem nos salve, dando ideias para Hashem de como nos salvar, prejudicando o outro, mas a gente tem que pedir o que para nós é importante para nos salvar, o que ele vai fazer com o outro, já ele sabe melhor do que nós. Nunca devemos pedir para Hashem castigar ninguém, e a gente não tem que chegar direto e falar, Hashem, me dá, que isso é o cachorro latindo que ele quer o osso. A gente primeiro tem que chegar e falar, Hashem, como você não existe, por favor, estou com um problema, me ajuda. Yala, Atzlacha, Briut, Panasá, Bechefa, Kol Tov. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar joinha, de colocar o sininho, de participar com a nossa ONG Kol Tov, Atzlacha Rabá.